levantasse do seu lugar um pouquinho. Essa é uma espreguiçadona assim, ó. Menos você, Oswaldo. Falar, Senhor, está cedo, eu estou meio mole, mas eu quero receber aquilo que o Senhor tem para mim. Amém? Coloca a mão na sua cabeça e fala, Senhor, me traz o entendimento, Deus. Me traz a revelação dos céus para a minha vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Eu orei. E eu falei para o Senhor. Falei, Deus, o que o Senhor quer que eu fale para a sua igreja? Porque por mais que eu goste de você, o maior interessado em transformar a sua vida é Deus. É o Senhor. Para mim, de repente, nem vai mudar tanta coisa, porque a gente não convive muito. Ou, não sei, mas para o Senhor, você ser transformado vai ser de grande valia, para que os propósitos que Ele tem para você se cumpram. Amém? Eu queria falar de duas coisas nessa manhã. Sobre caminhos de paz, e sobre entrega. E para isso eu vou colocar um videozinho rapidinho para você estar dando uma olhadinha. Hey, Kat. Jesus. Oh, it's been a long time. Yeah, I didn't expect to see you here. Whoa, what's that smell? Smell? Oh, well, that's my trash. I'm a little embarrassed about it. Oh, well, is that why you've been avoiding me? Avoiding you? I haven't really been avoiding you. I just, I don't want to get close to you. I mean, I don't want you to smell it. I'll take it, Kat. Come on. No, that's okay. I mean, I made it. It's my trash. I should carry it. It's okay. Yeah, but Kat, I mean, this is my job. Right. I take people's trash. That's what I do, so... Right, okay. Well, maybe I could go and just clean it up a little bit, and then I'll come back. No, Kat, I don't need you to do that. Okay? I'll take it from you so you don't have to carry the weight. Oh, well, Come on. Just hand it over. All right? Let go. Let go. Yeah? How's that feel? Weird. Wow. That is crazy. Just loosen it up a little bit. Check that out. I don't know if I've ever moved like that before. I mean, Well? that is crazy. I feel so free and alive. It's the lack of trash. Wow, it's just like, this is the craziest feeling I have ever had. It's like something's missing, Well, get used to feeling free, because that's what you are now. Right, okay. What are you okay. doing? I gotta get one thing, okay? Hold on just a minute. Get here. one thing. No, don't open the bag. Jesus, thank you so much for your sacrifice. I really appreciate all that you've done for me. What's going on here, Kat? What? Look, I'll take the trash, but you need to put that back. Oh, no, actually, that's okay. This is mine. It's my piece. I want to keep it. No, it goes right back in the bag, so I'll help you. Here, No, put it here. No, Jesus, I need to remind myself not to make more trash. I mean, that just Kathleen, makes sense. I will remind you not to make more trash. Oh, okay? well, Jesus, That's what I do. I mean, we'll walk together. I know, but I should be in a better place than this by now. I mean, I'm constantly doing things wrong, and I'm constantly letting you down. No, the only thing that's letting me down is you taking the stuff back. Okay. Look, I took care of the trash before you even created it. Oh. Look, don't you see what's happening? Every time I take your trash away, you come back and take another piece. And the more pieces you carry around, the more trash you attract. It reeks. Kat, when I look at you, I don't see your sin. I see you. The real you, the free you. This is what I'm fighting for. This is what I died for. Jesus, I'm sorry. Please forgive me. I've already forgiven you. The question is, will you forgive yourself? Amém. Forte, né?
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11. Diz assim: Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar, em algumas traduções, o fim que desejais, em outras, uma esperança e um futuro. Por que eu estou falando de caminho? Para que você possa pensar nos caminhos que você tem escolhido percorrer e onde esses caminhos têm te levado. Porque se o Senhor ele fala que Ele tem para nós caminhos de paz, quer dizer que existe o caminho mal, mas Ele não tem o mal. Então quem opta pelo mal? Nós. Nós muitas vezes optamos pelo caminho mal, quando nós temos à nossa disposição o caminho bom. Só que essa questão de caminho é muito complicada. Por quê? Porque se você não tiver a revelação do melhor de Deus, você não vai querer Ele. Você consegue entender isso? Se você não tiver a revelação do melhor de Deus, você não vai querer. Pensa comigo. Quantas pessoas, para vir à igreja, falam, não, eu não quero ser crente, porque crente não pode fazer um monte de coisas. Porque não tem a revelação daquilo que Deus tem na íntegra. Ou seja, os valores estão invertidos. O apóstolo Mauri pregou há uns dias atrás, umas semanas atrás, e ele falou exatamente sobre isso. O quão bom era caminhar com o Senhor. O quão bom era desfrutar de uma vida regrada. Por quê? Porque eram os caminhos retos, que para muitos eram ruins, mas que para aquele que tem a revelação daquilo que Deus tem, eram caminhos bons, porque eram caminhos de paz. É caminho que te faz andar em tranquilidade, em certeza daquilo que Deus tem. Só que muitas vezes, e na maioria delas, nós escolhemos os caminhos que são totalmente contrários àquilo que Deus quer, àquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus quer fazer conosco. E você pode ter certeza, meu querido, certeza, que a sua vontade sempre vai ser opositora à vontade de Deus. A não ser que você tenha a revelação do que Ele quer para você. Porque aí aquilo se torna bom, perfeito e agradável. Aí aquilo te atrai. Aí você passa a querer aquilo. Só que essa vontade, isso que Deus tem para nós, isso só é gerado no Espírito. Não tem jeito. Se não houver uma ação do Espírito Santo de Deus na vida de um alcoólatra, ele não vai achar que deixar de beber é bom. Se não houver uma ação direto de Deus na vida de um ladrão, ele não vai achar que deixar de roubar vai ser bom. Porque nós temos a consciência do que é certo e do que é errado. Você sabe distinguir, não, isso é certo, isso é errado. No nosso coração, nós conseguimos nos convencer também. Só que, se não for gerado no Espírito, não vai ter mudança. Você não vai mudar de opinião. Você vai continuar lutando com aquilo para querer ou para fazer acontecer e não vai rolar. Porque é o Espírito. Não é pela tua força, não é pelo teu convencimento. É pelo Espírito. Nós temos nas igrejas pessoas que estão convictas de que Jesus morreu na cruz, de que pagou um preço e de que tem um plano para a sua vida, mas que não consegue caminhar, não consegue andar, não acontece, porque é um Espírito. É uma ação de Deus, é uma ação direta de Deus.
Eu falei isso numa célula aqui de sábado. Quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós temos experiência com Deus, o que acontece? É uma ativação do nosso espírito. O seu espírito é ativado, o Espírito Santo de Deus ativa você e você se move e você se convence da verdade, da justiça, do juízo, dos seus pecados, dos seus caminhos maus, e você se converte. Você fala, não, eu não quero mais ser como eu era, eu quero ser dessa forma, porque naquele momento houve a revelação daquilo que Deus tem. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas todos os dias, com relação às grandes e com relação às pequenas coisas. Nós fazemos escolhas todos os dias das nossas vidas. Todos os dias você tem opção de escolher um lado ou um outro, de ter uma atitude ou não. Só que para se ter essa revelação daquilo que Deus tem, é preciso do Espírito Santo de Deus. E ele só é ativado com oração, com busca. Com busca. Pensa. Se Abraão, a palavra que Deus deu para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Se ele não tivesse a revelação de que aquilo era muito melhor do que ele estava vivendo, ele não ia deixar pai, mãe, família, para ir para um lugar que ele nem sabia. Nem sabia. Pensa Noé. Quantos anos Noé ficou construindo um barco? Um transatlântico, como diz o apóstolo Géser. Vocês acham que se ele não tivesse a revelação, se não tivesse recebido a revelação daquilo que Deus realmente ia fazer, aquilo ia ser bom para ele? Quantos anos ele ficou ali com a sua família construindo um barco? E as pessoas falando, você é louco, você pirou. Chuva, o que é chuva? Nunca choveu. Moisés era filho de Faraó. Ele foi criado com todas as regalias que você puder imaginar. E de repente, o que Deus fala para ele? Tira ele completamente daquele contexto e coloca para guiar um povo rebelde para burro. E o quanto ele intercedeu por aquele povo, o quanto ele se apaixonou por aquele povo. Isso é ter a revelação do que Deus quer fazer com você, do que Deus quer fazer comigo. E se você não tiver a revelação, não vai acontecer. Porque você não vai conseguir enxergar os planos de Deus da forma como eles querem ser, da forma como Deus quer fazer. Paulo deixou tudo. E ainda, o que ele fala lá? Em Filipenses 3:8, Má, põe aí. De perseguidor a perseguido. E ele achou muito bom. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparada à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, pelo qual eu perdi todas as coisas e eu considero como esterco. Isso é ter a revelação do que Deus tem. Isso é ter a revelação do que Deus tem. Então, às vezes, Deus nos pede algo, parece tão difícil de obedecer, de seguir, de entregar. Mas você precisa ter a revelação daquilo que Ele quer fazer. Ontem, lá em Barretos, o apóstolo Géser falou que é necessário duas coisas na vida de um homem, para que ele possa ser um vaso, um instrumento, ser usado nas mãos de Deus. E essas duas coisas são fé e obediência. Fé e obediência. E ele disse que quem não obedece é porque não tem fé. Porque a fé te move a obedecer. É automático.
É automático. E quantas vezes Deus tem tentado nos guiar, tentado nos fazer entender o que Ele tem, só que não cai a ficha. Parece um preço muito alto. Deixar essa minha vida, deixar tudo que eu conquistei, deixar tudo que eu sou. Não temos a revelação da grandeza daquilo que Ele imaginou, pensou e quer fazer comigo, com você. E isso é muito sério, isso é muito grande. Isso pode impedir que esses sonhos aconteçam. Se Paulo não tivesse aberto mão de tudo, se ele olhasse para trás, ele não conseguiria ser quem ele foi, ele não conseguiria fazer o que ele fez. Se Noé tivesse titubeado na fé, falado, não, acho que não vai dar certo, não vou conseguir fazer esse barco sozinho, só eu e meus meninos aqui, não, é impossível. O que teria acontecido? O que teria acontecido? Se ele tivesse retrocedido. E às vezes, Deus precisa de uma posição nossa. Uma posição, uma decisão. Uma decisão sem volta. Porque assim como eu falei no começo, o maior interessado na transformação da sua vida, antes mesmo que você, porque às vezes você não está nem um pingo interessado. Para você está uma beleza a vida que você está levando, tudo que você está fazendo, que você está ganhando, que você está desfrutando. Mas o maior interessado é Deus. É o que eu falei para o Senhor. Eu falei, Deus, eu quero ministrar algo que o Senhor quer que eu fale. Porque esse povo é teu, é tua igreja, não tem nada meu ali. São meus amigos, eu gosto, mas o Senhor ama. O Senhor morreu por eles, eu não. O que o Senhor quer falar com o teu povo? O que o Senhor quer que eu fale? Ele está interessado em mudar e moldar a sua vida. Em te matar realmente e fazer algo novo. Ele está interessado. São esses passos de decisão, de definição. Falar, eu não quero mais ser aquilo que Deus não quer que eu seja. São esses passos que te levam a desfrutar os caminhos de paz que o Senhor Jesus fala. Eu tenho caminhos de paz para você, eu não tenho caminhos de mal. Geralmente os caminhos maus, quem escolhe para a nossa vida somos nós mesmos. Geralmente não, somos nós mesmos. Quem decide, Deus tem uma vontade, nós temos outra, nós temos um livre-arbítrio. Então entenda, toda vez que você erra, você errou porque você quis. Você tem um Deus acessível, eu tenho um Deus acessível para me direcionar. Então quando eu erro, eu errei porque eu quis. Eu errei porque eu escolhi seguir aquele caminho. Mas como desfrutar dos caminhos de paz? Constantemente. Como desfrutar dos caminhos de paz constantemente? Tendo a revelação daquilo que Ele quer. Tendo a revelação daquilo que Ele é. Nós somos muito orgulhosos. A gente quer achar que nós estamos certos, que a gente sabe o que é bom para a gente, que a gente tem um poder de decisão por causa de um livre-arbítrio. E a gente paga para ver. E geralmente é um preço muito alto. Muito alto. É um preço de salvação. De repente nós temos uma igreja lotada de pessoas. Lotada. Só que quando o Senhor Jesus voltar, metade fica. Misericórdia, eu não quero ficar. Eu não quero levar uma vida de crente achando que eu vou para o céu e quando chegar no último dia eu ficar. De que valeu? De que valeu?
Esses são os caminhos que eu queria falar para você. Agora a questão da entrega, que te impede muitas vezes de desfrutar dos caminhos. Viu o teatrinho que a gente acabou de ver? Quantas vezes Deus nos pede algo, nós entregamos dificuldade e logo depois nós retrocedemos. Apegados, nós somos apegados àquilo que está dentro de nós e que o Senhor não quer e que só atrapalha. Só atrapalha. Mas você viu o que ele disse ali? Eu morri por isso. Me entrega. Me entrega, é meu. É meu. Eu quero tirar isso de você. Nós sabemos que Deus quer tirar. Mas e aí, a gente quer entregar? Será que a gente quer entregar? Muitas vezes nós entregamos. Dali a pouco nós queremos de volta. E pegamos de volta. Porque não conseguimos pagar o preço de uma decisão. Para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Para que Ele possa fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Quantas pessoas carregando fardos pesados. E não entrega, e não muda, e não morre, e não decide, fica em cima do muro. Quando o Senhor está falando, dá aqui para mim. Dá aqui para mim, eu quero cuidar disso na sua vida. Eu vou te libertar disso. Tá aquele peso insuportável. Mas eu quero carregar. Você sabe que nós temos uma tendência muito forte a nos acostumar, né? O ser humano, ele cria uma rotina e ele se acostuma facilmente com aquilo. Quer seja bom, quer seja ruim. Você pode até reclamar no começo. Você começa a fazer muito, dali a pouco você acostuma e não faz nem questão e nem reclama mais. Isso é próprio do ser humano. Nos acostumar. Só que isso não vem de Deus. Isso não tem nada de Deus. A palavra do Senhor diz que nós viveríamos em novidade de vida. E o que é novidade? É tudo sempre igual? Não. Ao contrário, é tudo novo todos os dias uma experiência nova. Todos os dias Deus me pede alguma coisa, eu entrego. São trocas que fazemos. Lá em Mateus 11:30, coloca aí, Má, pra gente, Mateus 11:30. O Senhor fala da troca que Ele quer fazer conosco. Troca de fardo, troca de peso, troca de problemas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Ele quer te dar. Um jugo suave e um fardo leve. Mas Ele só consegue te dar se você entregar o seu para Ele. E eu não sei por que a gente não entrega. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos por nós mesmos fazer nada. O que nós conseguimos com a nossa força? E aí Deus nos pede para entregar algo, aquele que é o Todo-Poderoso para fazer e mudar qualquer situação, e a gente não quer entregar. E a gente fica sofrendo com tantas coisas, tanto lixo na nossa vida, tantos pecados na nossa vida. Nós temos pessoas que já, assim como no teatro, conhecem o Senhor Jesus, tiveram um relacionamento com Ele, tiveram a experiência da revelação de quem Ele é e do que Ele tem para a sua vida, e retrocederam. E hoje estão escravizados por vícios, por pensamentos, por comportamentos. Pensa tudo que pode te escravizar.
De repente, até peso espiritual. Peso espiritual, você quer tanto que uma pessoa se converta que você fica carregando aquilo. Deus, tem que orar, mas você tem que entender que é uma ação de Deus, não é uma ação sua. A gente sofre, a gente chora, mas quem faz é Ele, não somos nós. Ele vai onde a sua oração não vai. Muitas vezes você não ora, mas Ele está lá. Antes de você vir para a igreja, você conhecia os povos não alcançados? Não, mas Ele estava lá, salvando as pessoas que nós não conhecíamos. E o que Ele nos pede é tão pouco, e é para nos livrar de nós mesmos. Troca de fardo comigo, me entrega esse teu peso, me entrega esse teu problema, me entrega a tua família, me entrega o que eu estou te pedindo. Me obedece para você ver o que eu faço. É uma troca. A diferença é que você entrega para aquele que consegue fazer, que consegue te libertar. De repente você tem um vício, ninguém sabe, mas você sabe. Você tem um hábito ruim, ninguém sabe, mas você sabe. Um comportamento que você sabe que é errado, talvez ninguém saiba, mas você sabe. Você carrega esse fardo, esse peso sobre a sua vida, porque nós temos a consciência, assim como eu falei, do que é certo e do que é errado. E é isso que mata. Quantas pessoas escravizadas na igreja, fazendo coisas que sabem que desagradam ao Senhor, mas não abre mão. Não abre mão, não entrega. Aí fica carregando aquele peso. Pecado tem peso. Pecado tem frustração, tem tristeza. Perdão. Perdão, falta de perdão tem um peso, gente, tão grande. Que fardo. Não perdoo, não aceito, não admito que aquela pessoa me fez. E fica lá, carregando aquele peso. E o Senhor está aqui, ó, me dá, me dá. Eu quero tirar isso de você, eu quero administrar isso na sua vida, eu quero te curar. Eu tenho mais para você. Nós nos agarramos, não queremos largar. Não queremos ser libertos muitas vezes. Não queremos ser libertos, isso é triste demais. Não queremos a vida de Deus em nós. E por não querer, não desfrutamos. E por não entregar, não recebemos. O fardo leve, o jugo suave, fácil de carregar, fácil de caminhar. O fardo de Jesus. Má, coloca para mim 1 Reis 18, 21. Não, não é esse. Vê se é 2 Reis. Não. Fala assim, até quando você ficará indeciso, titubear entre um pensamento e outro, entre uma decisão e outra, entre um caminho e outro? Deus falando para o povo dele, até quando vocês vão ficar assim? Até quando? Até quando vocês vão ficar em dúvida? Vocês vão duvidar e não receber aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu tenho? Até quando? Feche os seus olhos e faça essa pergunta para você. Até quando eu vou ficar em dúvida? Até quando? Quantos dias faltam para eu decidir entregar aquilo que Deus está me pedindo? Para eu decidir entregar aquilo que amarra a minha vida, aquilo que amarra os meus pés, não me deixa caminhar, não me deixa andar. Refúgio, lixo, não tem peso, não tem peso.
senão peso de fardo que não vem de Deus? Até quando nós vamos retroceder? Deus quer que nós deslanchemos, que você exploda, que resplandeça a glória de Deus na sua vida, na minha vida. E até quando eu vou ficar em dúvida? Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Aqui é tão sério porque ele fala assim: se Deus é Deus, siga, senão você pode seguir o diabo. E Deus é Deus. E nós queremos o que Ele tem. Nós queremos o que Ele tem. Eu quero nessa manhã que Deus gere a revelação daquilo que Ele tem para você. Para que você queira. Para que você entregue aquilo que Ele está te pedindo. Eu não sei o que Ele está te pedindo, eu sei o que Ele pediu para mim. Eu sei o preço que me custou, mas você sabe. E se você não sabe, pergunte a Ele, porque Ele vai te falar. Nós temos zonas cegas na nossa alma. Nós não enxergamos. Muitas vezes. Muitas vezes Deus tem que nos revelar aquilo que Ele quer que nós entreguemos. Ou aquilo que Ele quer que nós façamos. Isso aconteceu comigo há um tempo atrás. Deus falou algo que eu era, que Ele não queria que eu fosse. E eu achava que aquilo era bom. Falei, nossa, mas eu achei que era tão bom. Fica tão organizado assim, fica tudo certo. Deus falou, não, a glória não é sua. A glória é minha. Não quero mais assim. Você está me entendendo? Existem zonas cegas na sua vida. E você precisa pedir para que Deus te revele. Senão você nunca vai enxergar. Todo mundo às vezes enxerga, mas você não vê. Você não vê. E às vezes Deus te pede e você não entende. Você precisa orar. Precisa ativar aquilo que Deus quer no seu espírito para depois entregar. É entrega. É entrega que o Senhor falou comigo essa manhã. É entrega para depois de desfrutar do caminho de paz. Existe um preço. E o preço é o preço de entrega. Eu entrego a minha impaciência todos os dias para Deus. Falo, Deus, eu te entrego. Me dá paciência. Tira a impaciência. É entrega. Se eu não entregar, judiação, não sei o que vira. É entrega. É preço. É preço. De repente você é orgulhoso para burro. Entregue esse orgulho no altar do Senhor. Orgulho não é de Deus, não. Orgulhoso. Não esquece, não deixa ninguém fazer, não recebe. Deus quebra. De repente você é rebelde. Rebelde. E não sabe que é rebelde. É um feiticeiro e não sabe. Está dentro da igreja. Não aceita repreensão. Não aceita uma direção. Não se dobra. Dura serviço. Na hora você fala, tá bom. Depois você não faz. Você é um rebelde. Você é um hipócrita. Se eu fizer isso, eu sou uma hipócrita. Eu sou um feiticeiro, uma feiticeira dentro da igreja. Tantas coisas nós temos que entregar para o Senhor. Tantas coisas. Que eu me arrependo, igual o Jó falou, no pó e na cinza.
de tantas coisas que eu sei que eu tenho que entregar para o Senhor, que eu estou entregando para o Senhor à medida que Ele me revela, à medida que Ele me fala. E não adianta você passar pela sua cabeça que você não tem, querido, porque tem. Todos os dias Deus vai te revelar algo. Todos os dias você vai enxergar algo que você precisa entregar. Trocar. Tó, Jesus, não sei lidar com isso. Tó, Senhor, pega, dá um jeito. Dá um jeito, mas não deixe isso em mim. Eu não quero ser assim. Porque eu tenho a revelação daquilo que Ele quer fazer comigo. E eu quero o que Ele quer fazer comigo. Eu quero. Então eu quero obedecer, eu quero ter fé. Eu quero entregar, custe o que custar. Custe o que custar. É um preço que eu quero pagar. Eu não sei se é o preço que você quer pagar. Foi isso que Deus ministrou para que eu falasse essa manhã. De entrega. O povo de Deus precisa se entregar. Lembra que Ele é o oleiro? E nós somos o quê? O vaso. Se você não deixar Ele te moldar, querido, você vai ficar igualzinho, sempre, contaminado. Não vai desfrutar dos caminhos de paz e não de mal. Ao contrário, vai desfrutar dos caminhos maus, porque Ele tem os caminhos de paz. Nós não temos. Nós não temos. Lembra de Ló e Abraão? Ló olhou para a campina, falou, nossa, esse daqui é ótimo. É esse lugar que eu vou, esse é o melhor. Abraão ficou com aquelas montanhas, falou, ixi, imagina para o gado passar lá. Mas Deus tem caminhos de paz. E o homem não conhece. Porque o homem só conhece o caminho mau, que é o oposto à vontade de Deus. Se eu te fizer 2 propostas de emprego, você vai escolher a que tem o salário melhor. Nós não sabemos escolher. Quando, na verdade, se o Senhor revelar, não, vai naquela que paga menos, vai falar, mas Deus, é metade do que eu ia ganhar na outra. Mas o Senhor sabe que dali 1 ano, de repente, você ia estar num cargo de gerência, ia estar ganhando 3 vezes mais. São caminhos de paz que Ele tem para nós. Ele sabe o que é melhor, não nós. Nós olhamos o exterior, mas o Senhor, Ele olha o coração. Ele olha o coração. E é o seu coração que eu quero que Ele olhe nessa manhã. E enquanto Ele olha o seu coração, eu queria que você perguntasse para Ele. O que Ele quer que você entregue nessa manhã? O que é que o Senhor quer que eu te entregue, Senhor? Qual é o lixo? O lixo que eu tenho carregado e eu estou achando que aquilo é bom. De repente está até fedendo. Gente, estava fedendo o saco da mulher. Está fedendo. Mas está tão acostumado a carregar que não quer abrir mão. Eu sei que Deus vai falar com você. Foi isso que Ele pediu. E você é dele, você não é dessa igreja. Você é filha de Deus. Ele te ama, Ele está interessadíssimo na sua vida, nos seus caminhos, nas suas escolhas. Ele tem o melhor para você. Feche os seus olhos. Pergunta para Ele, Senhor, o que o Senhor quer que eu entregue, Deus? Me ajuda a entregar, é difícil, eu não quero mais isso, eu não quero mais ser assim, eu não quero carregar isso. Me ajuda a entregar, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, eu não quero ser aquilo que eu tenho sido. Me revela se eu não enxergo quem eu sou, se eu não enxergo a forma como que eu tenho feito as coisas, me revela, mas me faz te entregar. Te entregar de uma forma que eu não queira de volta, mas que eu pague o preço. De me acostumar a andar sem isso, porque eu sei que vai ser bom para mim.
Porque o Senhor sabe melhor do que eu o que é bom para mim. E eu quero isso, Deus. Eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para a tua igreja. Eu quero isso para os meus irmãos. Eu quero te entregar tudo que o Senhor me pede. Eu quero te obedecer, ó Deus. Eu quero ser obediente, eu não quero ser rebelde. Eu não quero ser orgulhosa. Eu não quero carregar na minha vida vícios, Deus, que me escravizam, Deus. Em nome de Jesus, me liberta de todo vício. Me liberta dos pensamentos maus. Me liberta dos sentimentos maus. Me liberta da inveja, do rancor, da falta de perdão. Me liberta de mim mesma, Deus. Liberta a tua igreja nesta manhã, Senhor, para que ela possa desfrutar dos teus caminhos. A paz que excede todo entendimento humano. É essa paz que o Senhor nos dá, é essa paz que nós queremos nessa manhã. Traz a revelação nesta manhã daquilo que o Senhor tem para cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Libera, Senhor. Libera o mundo espiritual, Senhor. Libera a visão espiritual, Senhor. Libera os dons, Senhor, para que vejam, para que creiam, para que recebam. Em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor. Para que se abram para aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus. Traz o discernimento da tua palavra. Gera rema, Senhor, dia após dia da tua palavra. Dia após dia, não só aqui, não só agora, mas amanhã e depois de amanhã. E que o Senhor continue falando com o teu povo, com a tua igreja. Conduz, Senhor, nos conduz, Senhor, aos caminhos de paz. Nos conduz, Senhor, pelos teus passos, Jesus. Faz-nos parecer contigo, ter um coração humilde, puro, para receber aquilo que o Senhor tem. Ora você, meu querido, coloca a sua vida mesmo. Aproveita essa unção, esse momento. Peça para Deus falar com você. Eu sei que Ele vai falar. Eu sei que essa palavra ainda vai ruminar. Entrega o que Ele te pede. Parece um preço alto, mas só parece. Depois que você entregar, você vai desfrutar de um fardo leve e suave, de uma vontade boa, perfeita e agradável. Entrega, obedece. O resto é com Ele, não é com você. O resto é com Ele. Ele faz a ferida